Olá, hoje é quarta-feira, 15 de janeiro de 2014. O derrame cerebral, um mal que assusta a população há algum tempo. Hoje também conhecido por acidente vascular cerebral, o AVC, ele ocorre a partir de uma interrupção no fornecimento de sangue a qualquer parte do cérebro. Pode ser isquêmico, quando há um coágulo no vaso sanguíneo impedindo a circulação do sangue, ou hemorrágico, quando o vaso se rompe e há o derrame de sangue numa região cerebral. Pois bem, o AVC leva à morte cerca de 68 mil brasileiros todos os anos, segundo o Ministério da Saúde. A prevenção e o combate ao acidente vascular cerebral é tema de entrevista aqui no estúdio. Você pode fazer a sua pergunta pelo telefone 0 operadora 21 22 73 50 20 ou ainda pelo Twitter, @Canal Futura. Veja agora os outros destaques de hoje. A importância do planejamento das aulas para a aprendizagem dos alunos. Não existe professor entrar na sala de aula sem planejar, sem saber o que ele vai dar, sem se organizar. Né? Em grupo é muito melhor. Né? Quando você consegue fazer em grupo, as ideias crescem. Os cuidados que devem ser tomados para evitar e combater o acidente vascular cerebral, o AVC. Você tem que mudar hábito de vida. Está muito sedentário, praticar atividade física, mudar a alimentação, diminuir gordura, carboidratos, sal da dieta, parar, cessar o tabagismo, evitar o excesso de álcool, por exemplo. Na última reportagem da série sobre a erva mate, os prós e os contras do hábito de tomar chimarrão, um costume tipicamente gaúcho. Eu tomo para seguir a tradição, meu pai tinha o costume de tomar comigo quando era criança, meu irmão, também eles são da fronteira, então é um costume já de família. O planejamento das aulas e dos estudos pela comunidade escolar. Este é um tema que o Canal Futura vem abrindo espaço em sua programação como forma de contribuir no debate por uma educação de qualidade. O Conexão Futura já promoveu uma rica discussão sobre o assunto aqui no nosso estúdio. E hoje, o Jornal Futura inicia uma série de reportagens sobre o tema que se estende até sexta-feira. Hoje, a repórter Dani Moura mostra a importância de uma aula bem planejada para a aprendizagem dos estudantes. Vamos ver. Eu tenho medo de cobra, bicho medo. Bicho medo? A senhora conta a história do bicho medo mesmo? Para quem vê, parece até uma coincidência, mas não é. Esta professora planejou esta aula com antecedência para poder contar esta história e ter um link com o conteúdo em sala de aula. Medo é um bicho que quem tem guarda segredo. Por que será? Será que é feio? Cascorento? Já sei. O planejamento me ajuda porque é com ele que, assim, é um eixo norteador. Entendeu? Quando eu sento com a coordenadora, com as outras professoras, é um momento de troca. E aí, nisso, eu posso falar um pouco como é a minha turma, como é que todo o processo está se dando, entendeu? E isso vai norteando o meu trabalho aqui em sala de aula com os meus alunos. O planejamento ele ajuda no momento em que você consegue amarrar e sequenciar atividades, né? Para facilitar o processo do dia a dia, porque eu acho que quando você não tem planejamento, você se atrapalha. A aula rende muito mais, né? E uma aula assim planejada, até mesmo a turminha sente, né? Quando a aula é bem planejada, eles sentem. E quando uma aula, às vezes, você chega sem planejamento, a aula realmente não rende, né? Nem os alunos rendem, né? Então, só traz benefícios. O planejamento é muito importante, né? Não existe professor entrar na sala de aula sem planejar, sem saber o que ele vai dar, sem se organizar. Né? Em grupo é muito melhor. Né? Quando você consegue fazer em grupo, as ideias crescem, né? Se multiplicam. Cada um vai ajudando o outro, e uns vai dando ideia. É numa reunião como essa que uma aula é planejada em grupo, nessa escola pública no Morro da Formiga, na zona norte da cidade do Rio. Ela acontece toda semana e une direção, professores e a coordenação pedagógica. Cada dia da semana, né, são um grupo de turmas. Tá? Primeiro, segundo e terceiro ano acontece na terça-feira, quarta-feira educação infantil. Né? Então, isso a gente estabelece de acordo com os horários dos professores, né? Que hoje em dia a gente chama de blocagem, a gente tem os professores que ficam com as turmas, então as turmas estão em aula com outros professores de arte, de música, de inglês, né? E de educação física, e enquanto a coordenadora, a gente e os professores ficam na blocagem, planejando. Planejar é uma tarefa que inclui a previsão das atividades didáticas,
para atingir o grande objetivo que é a aprendizagem. E quando ela não acontece, há de se pensar na revisão do conteúdo e na adequação dele no decorrer do processo de ensino. Por isso, a importância da flexibilidade do planejamento. A gente coloca na semana o que aconteceu, mas durante a gente volta e aí o que elas conseguiram fazer, o que não conseguiram, e elas colocam, não, porque surgiu um outro assunto, as crianças às vezes chegam diferentes, a gente, apesar do conhecimento, da gente conhecer o grupo, né, a turma, tem dias que eles chegam com uma novidade, algumas coisas, e aí a gente tem que modificar mesmo, o professor tem que aproveitar tudo que a turma traz de fora quando chega naquele dia. Replanejar é quando você vê que a coisa não está funcionando. Já aconteceu, inclusive, de eu estar desenvolvendo uma atividade onde eu não conseguia a atenção do aluno, né, percebendo o desinteresse dele. Eu tive que mudar, né, meio que dar estalo e mudar para poder conseguir a atenção, até mesmo trocar de atividade. Pegar uma atividade seguinte e trabalhar naquele momento para muito mais tarde voltar naquela que eu precisava, que eu queria trabalhar e naquele momento não estava fluindo como deveria. O bom planejamento das aulas pode estar sempre aliado à utilização de filmes, mapas, poesias, músicas, computador e jogos, para que as aulas possam ficar mais dinâmicas e nunca esquecer da realidade que os alunos vivem. O planejamento é flexível, lógico, não tem como não ser, né? Mas tem algumas coisas que são pontuais. Tem alguns projetos que tem que ser todo ano e o ano inteiro. Entendeu? Por exemplo, como lixo. A gente sabe que a comunidade aqui, o problema dessa comunidade é o lixo. Tá? A gente tem uma cascata aqui, linda, maravilhosa, cheia de lixo. Então, isso aí tem que ser trabalhado o ano inteiro. Bom, na reportagem de amanhã, você vai ver a importância da participação da família na rotina escolar. Pesquisas mostram que incentivar os filhos a fazer a lição de casa, providenciar um lugar tranquilo para estudar e comparecer às reuniões de pais tem um efeito de elevar as notas em até 15%. Não perca! Bom, e ainda falando em educação, professores que pretendem aderir ao Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio precisam ficar atentos. A partir de segunda-feira, vão estar abertas as inscrições para o curso de formação continuada desenvolvido nas próprias escolas. Dividido em 2 módulos, o curso vai discutir temas como currículo, organização e gestão do trabalho pedagógico e integração curricular. Conteúdos de área como ciências humanas e matemática também vão ser discutidos, mas na segunda etapa do programa. Uma bolsa de R$ 200 mensais vão ser repassadas pelo governo federal aos professores participantes. A expectativa é que mais de 495 mil educadores de 20 mil escolas públicas participem por meio das secretarias de educação de cada estado. No site do MEC, você encontra todas as informações sobre o Pacto de Fortalecimento criado em 2013. Bom, o Jornal Futura faz um breve intervalo e no próximo bloco a gente tem uma entrevista ao vivo aqui no estúdio com a neurologista Cristiane Martins Bahia, responsável pelo ambulatório de doenças cerebrovasculares do Hospital Universitário Pedro Ernesto, aqui do Rio de Janeiro. E não esqueça que você pode participar com a gente. Até já! Veja em instantes os cuidados necessários para evitar e combater o acidente vascular cerebral, o AVC.